Uma pessoa sonhou que estávamos concretando um grande pátio, como esses pátios para a secagem de grãos. Só que todo o trabalho era feito por duas máquinas, automaticamente. Não havia pedreiros para espalhar e assentar o concreto. À volta do pátio havia várias pessoas assistindo o trabalho das máquinas que faziam tudo sozinhas. Só notei que faltaria apenas um pequeno arremate que deveria ser feito por mãos humanas. Então, o sonho está mostrando que por mais ajuda que nós tenhamos, cabe-nos sempre participar, dando a nossa contribuição e a nossa energia como arremate. Nós podemos ser ajudados na construção de algo, mas aquilo precisa também do nosso toque para poder trabalhar conosco em unidade. E uma pessoa veio à figueira pedindo muita ajuda para perceber e confiar no seu eu superior, que ela gostaria de sempre se lembrar dele e de confiar no seu poder. Então ela sonhou que estava na frente de uma pilastra muito alta, e nessa pilastra, na altura dos seus olhos, havia um desenho parecendo um quadrante. Quando ela retirou este desenho do quadrante, a pilastra ruiu. Então, um quadrante pode ser um desses instrumentos ópticos, não, que permite medir a altura dos astros e as suas distâncias. Independentemente da instabilidade do observador, o quadrante mede esta altura, substitui a nossa perspicácia. Então, esta pilastra está mostrando que o nosso eu superior ou a nossa alma, o nosso quadrante, está coligado com um grupo de almas e com uma hierarquia espiritual. Assim podemos ser sempre ajudados. Agora, se nós nos desligamos desta hierarquia, se nós nos retiramos desta hierarquia, se o quadrante é retirado desta pilastra, então toda esta conexão termina, desaba. Então nós temos sim que considerar a força e o poder do nosso eu superior, mas considerarmos que ele faz parte de um grupo de eu superiores, que ele faz parte de uma hierarquia e que isto é uma linha de luz. Então nós temos que estar diante deste conjunto de coisas. E uma pessoa pela terceira vez sonhou que ondas gigantescas vinham na direção dela, se rompiam sobre pedras, mas estavam sempre ameaçadoras. Então isto é um emocional conturbado. A pessoa precisa estar atenta, fazer mais uso da mente, refletir sobre as situações e não se envolver apenas com as situações. As pessoas emotivas logo se envolvem com uma situação, logo partem para resolver a situação em si. As pessoas mentais refletem sobre a situação, procuram ver a situação de diferentes ângulos, porque às vezes nós queremos resolver alguma coisa do nosso ponto de vista, mas existem ali muitos pontos de vista. Então a gente coloca a mente, reflete sobre a situação, se põe no lugar da mente dos outros, como será que os outros estão vendo aquela situação? Então isto nos dá um maior conhecimento de como agir. Então se nós começamos a agir assim com cada situação, se procuramos ver cada situação de diferentes pontos de vista, estas ondas gigantescas que aparecem nos sonhos ou no nosso interior vão se acalmando. E uma outra pessoa pergunta: como ser abençoado? Como posso ser abençoado?
Quando os nossos pensamentos recebem uma nova orientação, quando nós procuramos orientar os nossos pensamentos de forma mais positiva, a vida começa a nos abençoar. É da própria vida que vêm essas bênçãos, não precisa que ninguém nos abençoe. Se nós mudamos o nosso modo de pensar, se nós procuramos pensar evolutivamente, positivamente, e se nós procuramos pensar de uma forma altruísta, de uma forma desinteressada, desapegada, a vida nos abençoa. A vida começa a nos trazer bênçãos. E uma pessoa diz que em diferentes ocasiões ela tem a percepção da cruz, como se esta imagem da cruz viesse atuar e dissolver qualquer coisa quando ela está em dificuldade. Por exemplo, um dia ela encontrou 2 cães que estavam lutando. Então, naquele momento, ela pensou na cruz e os cães imediatamente se aquietaram, pararam de lutar. Então, ela pergunta se esta percepção que ela tem da cruz é para ela trabalhar com isso, é para ela ter isto como elemento de trabalho. Sim, a cruz é um símbolo do perfeito equilíbrio. Esta cruz cristã, não é? Porque existem 40 e tantas espécies de cruzes de formatos diferentes. Mas essa cruz, que aqui no Ocidente é a mais conhecida, a cruz cristã, ela simboliza o perfeito equilíbrio. Porque ela tem um braço vertical, um braço horizontal, perfeitamente equilibrados. E aquele ponto de encontro entre os 2 braços, que corresponde à nossa área cardíaca, se nós estivéssemos ali crucificados, corresponde à nossa área cardíaca, esse ponto de encontro de perfeito equilíbrio. Então, esta imagem da cruz nos sugere este equilíbrio. Então, se nós pensamos na cruz como um perfeito equilíbrio, podemos sim ser ajudados por esta força, por este símbolo. Então é por isso que lhe foi dado isto como instrumento de trabalho e ela projeta esta cruz em momentos de dificuldades e as coisas se harmonizam. Uma pessoa pergunta qual é o sentido do monastério e por que ela ainda não se sente envolvida pelos atributos. O que nós chamamos de monastério aqui é um estado de consciência, não é nada físico, não é nada construído no plano material. É um estado de consciência. É um estado de consciência de busca da unidade, de busca de uma união com tudo e com todos. A busca de uma unidade. E quando se faz a reunião do monastério, se reúnem aquelas pessoas que estão prioritariamente buscando esta unidade. Então cada um está buscando esta união superior, cada um está buscando esta unidade com tudo e com todos. Então estas pessoas se reúnem, se encontram, refletem juntas, trabalham juntas, estão juntas, e isto é como somar estas forças, somar todas estas intenções. Então, a cada reunião do monastério, se consolida no grupo esta unidade, unidade com os níveis superiores. Cada um vai fazendo isto em si e o grupo vai formando este monastério, esta união, esta unidade. E outros vêm à reunião do monastério para ampliarem os seus pontos de vista, ou para atualizarem certas leis, certas coisas que eles conheciam, mas que eles estão procurando uma atualização, estão procurando ver aquilo de uma forma mais atual para eles. Agora, esta pessoa diz que não consegue se envolver com os atributos, ela ouve os atributos assim um pouco friamente. Talvez seja porque ela precise refletir sobre esses temas.
não só ouvi-los atentamente, mas refletir sobre os temas, aprofundar aqueles trechos que lhe dizem mais respeito e principalmente procurar viver esses temas, procurar viver aquilo que os atributos indicam. Esses atributos são um chamado para que a gente fique atento a certas leis. E cada atributo contém implícitas algumas leis. Então, através dos atributos, através destas frases simples, nós vamos entrando em contato com leis, com realidades dos planos internos e dos planos sutis. Então, os atributos são um chamado para que a gente entre em contato com essas leis. Agora, percebendo o atributo, compreendendo aquilo que o atributo está dizendo, precisaria que a gente vivesse, que a gente aplicasse aquilo. Então nós vamos nos tornando estas leis, vamos nos identificando com estas leis. E assim o monastério em nós vai se tornando algo vivo. Nós vamos realmente vivendo este estado de consciência. E uma pessoa pergunta, como é que a caridade se expressa? A caridade se expressa de muitas formas. Em geral, a caridade se expressa como compreensão pelas situações. Então, quando nós compreendemos uma situação, seja ela qual for, ali está a caridade, ali está esta compreensão. Também, se a caridade está bem próxima, está bem amadurecida no indivíduo, ele não só compreende, mas como ele tem também a sabedoria para conduzir aquela situação. Tudo isto é caridade. Então, a caridade está intrínseca à lei evolutiva. A lei evolutiva é o próprio exemplo de caridade. Veja o pensamento de hoje. O pensamento diz: a cada prova passada, a cada etapa acolhida, maior potencial de energia penetra teus corpos e acelera a sua sutilização. Então, cada prova que nós passamos, cada situação que se apresenta para nós, e a cada etapa que nós acolhemos, a cada etapa do nosso processo que nós assumimos, nós temos um potencial maior de energia. E isto vai penetrando os nossos corpos e vai acelerando a sua sutilização. Isto é, os nossos corpos vão se tornando mais sutis, os nossos corpos vão se tornando mais aptos, mais preparados para estarem em contato com energias, com forças superiores e, portanto, nós passando a viver outras situações, passando a ver a nossa vida transformada, a nossa vida transfigurada. Tudo isto é caridade dentro da lei evolutiva. A lei evolutiva não está aí para nos castigar, não está aí para nos fazer sofrer, né? Não está aí para nos fazer diminuir, mas dentro desta caridade que está implícita na evolução, se nós compreendemos esse movimento, nós vamos ampliando a nossa consciência. E ampliando a nossa consciência, vamos atrair um outro tipo de vida. Vamos estar em contato com outros níveis da vida. E o que é ser um espelho de Aldebaran? Pergunta uma pessoa. Bem, nós teríamos que considerar os astros do céu como entidades vivas e não apenas como corpos materiais desses que a astronomia cuida. E Aldebaran, então, é uma grande entidade que está na parte interna, que é a alma de uma grande estrela. Então, esta grande entidade tem funções para nós misteriosas, porque Aldebaran diz respeito ao equilíbrio e harmonia e à energização de grandes setores do cosmos. Então, Aldebaran, para nós, é misteriosa.
E existem astros que recebem e refletem a luz de astros maiores para que nós as possamos receber. Então, Aldebaran pode ter a consciência cósmica numa proporção que aqui na Terra é impossível de se ter. Então, este Aldebaran tem esta consciência cósmica e a reflete aqui na Terra, de uma maneira que a gente possa recebê-la, que a gente possa percebê-la. Então, tudo aquilo que nós não podemos receber diretamente do governo celeste central, deste cosmos infinito, da essência deste cosmos infinito, essas grandes entidades, essas grandes estrelas, elas recebem e refletem para os planetas, que são astros que alguns um dia chegarão a ser estrelas, mas que estão num caminho evolutivo de outro nível. Então essas grandes entidades, essas grandes estrelas, elas têm a possibilidade de receber, de processar esta energia cósmica e de refletir sobre os planetas como o nosso. E a pessoa pergunta: o que é ser um espelho de Aldebaran? É nós aqui neste planeta estarmos recebendo a energia que nos cabe receber deste universo e refletir esta energia sobre o mundo e sobre a humanidade. Porque uma entidade destas cuida do planeta como um todo, ela reflete sobre o planeta como um todo. E cabe a nós, como humanidade deste planeta, receber isto e refletir isto sobre o resto da humanidade, sobre todos os seres, sobre todos os reinos aqui neste planeta. Então nós nos tornamos pequenos espelhos destas grandes energias. A pessoa diz que no último encontro foi abordado o assunto dos raios da personalidade e da alma. E ela gostaria de saber o que determina os raios dos nossos corpos. Por exemplo, o que determina da nossa personalidade ser de um raio, da nossa alma de um outro, etc. Nós somos manifestações de raios. Nós somos obra dos raios. Os raios, como energia, nos criam, nos manifestam. O tipo de energia que nos manifesta cria também os nossos corpos. Só que esta energia básica que manifesta a nossa mônada, o nosso espírito, ela tem vários sub-raios. Ela se subdivide em várias energias. Então, um raio cria a nossa mônada e um sub-raio deste raio pode criar a nossa alma. Depois, um sub-raio menor cria um corpo nosso, porque esses raios se subdividem para fazerem as criações em diferentes níveis. Segundo aquilo que a nossa alma tem que expressar, então o raio principal emite um sub-raio para colorir aquela alma com as qualidades que ela vai precisar naquela encarnação. Da mesma forma, o raio manda um sub-raio para construir um corpo nosso, o emocional, o astral ou o etérico físico, com aquela qualidade que aquele corpo vai precisar naquela encarnação ou a um período da vida. A nossa mônada, que é a nossa referência, não como unidade, a nossa mônada, o nosso espírito, se encontra em um dos 3 raios básicos. Então o nosso espírito ou é um espírito de vontade e poder, ou é um espírito de amor e sabedoria, ou é um espírito de atividade inteligente. O espírito está num desses 3 raios. E este raio do espírito, em geral, não muda. Enquanto a mônada está no controle de todo o ser, enquanto a mônada é o centro da manifestação dessa estrutura, ela mantém um raio durante toda a sua eternidade.
A alma já pode estar em um dos 7 raios. A mônada não pode estar em 4º, em 5º, em 6º, nem em 7º raio. A mônada só está no 1º, no 2º ou no 3º. E isto dá a qualidade básica daquele ser que vai se manifestar. Agora, como alma, ele pode estar em um dos 7 raios. E como corpos, os nossos corpos podem também estar em um dos 7 raios. O que se disse foi que, em geral, a mente está nos raios ímpares. A mente pode estar no 1º raio, no 3º, no 5º ou no 7º. O emocional, em geral, está nos raios pares, 2º, 4º ou 6º. E o etérico físico está também em um dos 7. Aqueles corpos físicos que estão, por exemplo, no 7º raio, dão a possibilidade para a alma e para a mônada se expressar com mais ordem, porque o 7º raio é em si a ordem. Então, quando nós temos um físico de 7º raio, nós somos muito mais predispostos a receber a ordem da alma, da mônada, a ordem dos planos superiores e manifestar esta ordem aqui. Se o nosso corpo físico está num raio par, se está num 2º, num 4º ou num 6º, a alma já vai ter mais dificuldade para manter uma certa ordem ali, porque a ordem dos raios pares é diferente da ordem dos raios ímpares. A ordem nos raios ímpares se estabelece também materialmente, se estabelece também na parte externa. Os raios pares têm uma ordem interna muito firme, muito resolvida e decidida, mas no exteriorizarem esta ordem, eles não são tão precisos quanto os raios ímpares. É como se os raios ímpares tivessem muita atuação externa também, e os raios pares preferissem ter uma atuação mais interna. Então, um corpo físico de 2º raio, ou de 4º raio, ou de 6º raio, é um corpo físico que precisa ser trabalhado no sentido de ser disciplinado, de ser ordenado, de ser ordeiro. Já um corpo físico de 1º, de 3º, de 5º ou de 7º é naturalmente ordenado. Então é muito bom que nos grupos a gente tenha seres de físico em raios ímpares, em certas funções coordenadoras, porque assim se tem mais possibilidade de ter um conjunto mais ordenado externamente. Se o raio dos corpos físicos são ímpares. E ao passo que em outros setores, em outras atividades, convém ter um corpo físico em um raio par, aonde se precisa ser mais flexível, aonde se precisa ser mais adaptável. Então aí é importante que o corpo esteja num raio par. Isto é independente do raio da mente e do raio da emocional do indivíduo ou da alma. Não, nós estamos falando do ponto de vista de uma atividade externa. Se nós estudássemos os raios, se nós compreendêssemos bem os raios, nós poderíamos ajudar muito a atuação dos nossos corpos aqui na vida externa. Não só fisicamente, mas também ajudar na irradiação da alma através do corpo emocional e ajudar também na expressão de certas ideias internas através do corpo mental. O estudo dos raios é muito amplo e profundo. Nós já tivemos aqui várias oportunidades de estudar os raios, mas estas energias nos trabalham e refletem sobre nós também dependendo do momento que estamos vivendo, dependendo da nossa etapa evolutiva. Então, se alguém está numa crise emocional, tem um problema emocional que está naquele momento ocupando, então esta pessoa teria que encontrar um ambiente de raios pares, bem harmonioso, bem ordenado, bem flexível e ao mesmo tempo encontrar
ideias mentais, encontrar ajudas mentais bastante definidas, bastante firmes, para que ela pudesse, lá dentro do seu raio, se equilibrar e se harmonizar. Enfim, nós precisaríamos entrar um pouco mais nesse estudo da psicologia dos raios, da psicologia das energias, para podermos lidar uns com os outros de forma mais eficiente e de forma mais benéfica também. Nós temos aí o livro dos raios, que é bastante claro, temos alguns CDs e algumas fitas sobre os raios, e isto, se colocarmos a serviço da nossa atuação diária, do nosso dia a dia, do nosso relacionamento, nós vamos ver que muitas coisas vamos resolvendo, que muitas coisas vamos ajustando, não? Conhecendo estas energias. E esta pessoa tinha perguntado também o que determina os raios dos nossos corpos. O que determina é aquilo que aqueles corpos devem fazer naquela encarnação. Então, se numa encarnação nós tivermos que ter uma atuação mental muito importante, tivermos que ter um caminho científico, então provavelmente nós vamos ter um corpo mental no 5º raio, ou vamos ter um corpo mental no 7º raio, dependendo do trabalho que tivermos que fazer, daquilo que for a nossa tarefa. Da mesma forma, dependendo da nossa tarefa, dependendo do nosso programa para aquela encarnação, a mônada ou a alma nos coloca emocionalmente num determinado raio. E assim, da mesma forma, o corpo físico, dependendo daquilo que temos que desenvolver. Agora, nós teríamos que realmente colaborar com isto. Teríamos que nos conhecer, teríamos que conhecer a energia de cada corpo nosso e saber como lidar com isto. Houve uma pessoa que chegou aqui, que esteve conosco, que fez umas palestras aqui, e que ela observava o raio de cada um de nós e nos tratava de acordo com o raio que nós tínhamos. Então as passagens dela por aqui eram sempre muito harmoniosas, nunca houve nada que destoasse, porque ela nos buscava do ponto de vista dos raios e percebia qual era o raio da mente de cada um, então ela falava diferente com um ou com outro. Então isto é muito importante, seria muito importante principalmente na vida grupal. E uma pessoa está observando que nós estudamos os corpos em sequência, que estudamos o etérico físico, emocional ou mental, estudamos o corpo de luz, estudamos a mônada, mas ele nunca ouviu nada aqui a respeito do corpo intuitivo. Por que que a gente salta este corpo intuitivo e nunca fala dele? E como fica o desenvolvimento deste corpo intuitivo? A maioria das almas, a maioria dos eu superiores hoje estão polarizadas no nível intuitivo. Então, quando nós estamos chamando a atenção para o eu superior, para este núcleo de consciência, que nós chamamos de alma, nós estamos no plano intuitivo, porque esta alma, este núcleo está ali. Então, nós cuidando deste centro interno nosso de consciência, procurando compreender a alma, procurando ter a nossa atenção chamada sobre a alma, nós estamos dizendo: observe, pergunte dentro as coisas, vá para dentro, silencie, não? Fique concentrado lá dentro antes de resolver as coisas. Tudo isto é um estímulo para o plano intuitivo, porque este núcleo está no plano intuitivo. Sempre que você pensa no eu superior, sempre que você considera a existência do eu superior, você está se comunicando com o nível em que ele está. É o nível intuitivo. Então, o resultado de você estar buscando esse núcleo superior seu, em nível de alma, resultado disto é que você vai se tornando intuitivo. Você vai se impregnando desta energia intuitiva,
que é o nível com o qual você está inconscientemente se coligando. Agora, nesse nível intuitivo, aonde o eu superior está polarizado, ele está polarizado ali através de um corpo. Ele não tem corpo. O eu superior, uma energia muito abstrata e muito interna. Agora, para ele estar funcionando, ele se reveste de uma capa, de uma energia um pouco mais densa, que nós chamamos de corpo causal. Corpo causal, isto é, o corpo das causas, aonde as coisas são causadas, aonde as coisas são determinadas. Então nós chamamos esse invólucro do eu superior de corpo causal. E isso está hoje no nosso nível intuitivo. Esta visualização do nosso ser como uma série de corpos pode nos ajudar muito na nossa organização e no nosso alinhamento. Porque se nós consideramos que temos uma veste, que temos um corpo, que temos um revestimento em cada nível de consciência, isto, na nossa imaginação, facilita o alinhamento, facilita um contato entre um nível e outro. E quando nós tomamos uma atitude e vemos que num outro nível tomaríamos uma outra atitude, nós vemos isto como dois corpos nossos que não estão totalmente alinhados, dois corpos que não estão totalmente sincronizados com a alma, que é a fonte desta atitude, que é a fonte desses movimentos. Enfim, se nós, em vez de ficarmos observando se somos pretos, se somos brancos, se somos mulatos, se somos altos, se somos baixos, se somos gordos, se somos magros, se nós nos observássemos de uma outra forma, se nós nos considerássemos de outra substância, com outra substância numa outra ordem, a nossa estrutura, o nosso conjunto, o nosso ser estaria muito mais vitalizado, estaria com muito mais energia única para poder aqui manifestar as coisas do espírito, manifestar aquilo que é o plano evolutivo. A pessoa pergunta como nós fazemos quando percebemos que a energia vai mudando em um dos nossos corpos. Nós podemos estar num certo momento muito ocupados com o corpo físico, fazendo um trabalho físico e sentimos que a energia pode ir mudando. Como podemos estar fazendo um trabalho mental e sentir ali uma mudança de energia. E podemos também sentir uma mudança de energia no nosso corpo emocional. E como fazer quando a gente sente estas mudanças? Pergunta uma pessoa. Nós teríamos que considerar que cada vez que nós começamos a mudar a energia, que é como se nós estivéssemos habitando um outro local. Nós não devemos nos confundir com aquilo. Se um corpo nosso começa a mudar a energia, é como se nós estivéssemos mudando de casa. Como se nós estivéssemos saindo de uma casa e entrando em outra. Não somos nós aquilo. Os corpos não somos nós. Então os corpos podem mudar a energia à vontade. Os corpos são influenciados pelo ambiente, os corpos são influenciados pela sua própria revitalização. Então um corpo vai ficando revitalizado pela alma ou por uma ideia, ele muda a energia dele. É como se nós estivéssemos mudando de casa. Não tem importância nenhuma isto. Você está num corpo que muda a energia de repente, é como se você tivesse mudado de casa, mudado de quarto. Não tem problema nenhum nisto. Tem problema se você está identificado com o corpo. Aí você se desestrutura, você fica não harmonizado, porque você está identificado com o corpo. Mas se você não está identificado com aquilo, se você está habitando aquilo por um certo período e tem o corpo como instrumento de trabalho, ele pode mudar a energia dele a qualquer momento que você muda de energia também ali dentro, sem problema nenhum. Nós temos que nesta época, que é uma época de síntese, nós temos que nesta época aprender a sintetizar estas coisas. Sintetizar quer dizer não complicar.
Sintetizar quer dizer deixar as coisas mais simples, mais fáceis. Então, não tem que complicar. Se o seu corpo muda a energia, você acompanha, desde que na sua essência você mantenha a sua índole. E nós temos que sintetizar estas energias todas. Os corpos precisam mesmo mudar a energia, porque nós precisamos aprender a sintetizar isto. Se nós estamos com o corpo mental num quinto raio, o emocional num quarto raio, se de repente o corpo mental muda para sétimo, o corpo emocional muda para segundo, nós temos que aprender a manter aquilo unido, temos que aprender a manter aquilo corretamente, a harmonizar estas coisas e aprender a usar esta nova energia, combinando esta energia com as dos outros corpos. Enfim, nós teríamos bastante trabalho, mas este trabalho, se for consciente e contínuo, ele vai a uma certa altura sendo feito automaticamente. Quando você percebe, o corpo já está agindo por si com a sua consciência e você vai aprendendo a ficar na coordenação de todas essas forças. Porque nós precisamos coordenar estas forças, enquanto os corpos não estão entre si coordenados. Certas leituras ajudam muito para isso. Certas audições também, de CDs ou de fitas ou de música, certas audições facilitam isto. Certas audições nos ajudam nesta coordenação. Uma das coisas que mais ajuda na nossa coordenação, uma das coisas que mais facilita para que os nossos corpos estejam trabalhando em conjunto, é nós estarmos com esta disposição e com esta ideia de nos doar, de nós estarmos com esta ideia de estarmos disponíveis, disponíveis para o infinito, disponíveis para a vida única, disponíveis para o plano evolutivo. Isto é algo que coordena naturalmente o nosso ser, que coordena os nossos corpos. Então, esta vontade, esta determinação, esta intenção de estar doado ao plano evolutivo, a esta vida única, a este infinito, isto coordena todos os corpos. Isto atua sobre todos os corpos e os coloca alinhados. Então isto é o maior exercício, é a nossa atitude perante o serviço, a nossa atitude perante o desenvolvimento do plano evolutivo. E sempre que nós estamos fazendo este trabalho, sempre que nós estamos sintonizando com esse serviço universal, com esta doação altruísta para o plano evolutivo, sempre que nós estamos fazendo isto, nós estamos, num certo sentido, unindo a consciência da Terra, a consciência terrena, a consciência deste planeta, com a consciência cósmica. Então, no nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações, nós podemos sim estar colaborando para esta união da Terra, do planeta, de tudo o que acontece aqui, com esta consciência cósmica. Mas é preciso que a gente tenha esta disposição para se doar para esta força infinita. Uma pessoa diz que ela está muito deprimida porque ela não está conseguindo se manter no seu ponto mais alto e que ela procura ficar ali, mas sempre cai. E que isso está levando a uma depressão. Por onde devo começar? Você já começou há muito tempo, porque se você está procurando se manter no seu ponto mais alto, você já começou o seu trabalho há muito tempo, porque há muito pouca gente que pensa nisto. Então, se você está preocupada com isto, de ficar no seu ponto mais alto, você já está se trabalhando há muito tempo. O que está acontecendo é que você não tem paciência, você é impaciente. Então você quer se manter no seu ponto mais alto e está sempre lá. Mas não, você está na Terra, você está em corpos que estão em diferentes densidades, você está lidando com diferentes níveis de consciência, você está lidando com um ambiente terrestre onde forças heterogêneas estão circulando.
Então você tem que manter a sua ideia de estar no seu ponto mais alto e deve esquecer resultados, esquecer de tempo, esquecer de prazos e deve se manter na sua linha, deve se manter na sua proposta e deixar de observar tanto quando você cai, quando você levanta, porque isto é natural, isto faz parte do processo nesses níveis de consciência, principalmente neste planeta. Então você já começou, tem que persistir e tem que ser paciente. Paciente com o processo, paciente com você mesma, paciente com esse trabalho, que é um trabalho que se faz desinteressadamente, que se faz altruistamente, em função de ter um planeta mais equilibrado, de ter uma humanidade mais equilibrada, mais harmoniosa. Você precisa pensar sempre maior, você precisa pensar não em si. Mesmo que você esteja se alimentando, você está fazendo aquilo pelas tuas células, você está fazendo aquilo pela matéria que compõe o seu corpo, compreende? Não é você que está comendo, você está fazendo aquilo pelas tuas células, você está dando alimento para o seu lado material, para que aquilo evolua, para que aquilo harmonize. Você tem sempre que estar pensando não em si, você tem sempre que estar se colocando em função de alguma coisa, a serviço de alguma coisa. Agora, se isso, ao que você está a serviço, nessa sua colocação, se você está considerando o plano evolutivo, se você está considerando a lei evolutiva, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. A gente encarna, desencarna, vive, envelhece, rejuvenesce. Não há problema nenhum, porque você não está identificado consigo, você não está identificado com isso. Você está se colocando sempre em função de uma coisa maior, sempre em função de uma coisa mais ampla. Isto é que o espírito nos estimula a fazer. Mas como o nosso espírito está muito alto, está muito elevado, nosso espírito está beirando o plano cósmico, nós não percebemos que é ele que quer isto. Mas ele está nos estimulando a fazer isto. E quando nós começamos a fazer isto, nós sentimos uma confirmação de que existimos. Percebemos uma confirmação daquilo que somos. Embora não saibamos intelectualmente o que é, mas sentimos aquela confirmação e sentimos aquela segurança. Isto é, nós aqui estamos aceitando e estamos assumindo um impulso que vem do alto, que vem do nosso espírito. E esse impulso é nós estarmos sempre em função de uma coisa maior. Estarmos sempre nos colocando a serviço de uma coisa maior e não nos centrarmos nesta coisa limitada, não? Que é uma parte só do ser, como possa ser a personalidade ou o ego, ou esses núcleos sofredores, ou esses núcleos gozadores, conforme o indivíduo, conforme o vento que está soprando nos corpos do indivíduo naquele momento.